Bom, agora a gente vai conversar um pouco mais sobre as configurações de parâmetro que o indicador DG500 pode oferecer para a gente, tá? Então, para a gente acessar esse menu, a gente clica na opção Menu, move o cursor até Definições e pressiona a tecla Enter. Enter novamente no menu Parâmetros. Então a gente tem aí o primeiro parâmetro desse menu, tá? O primeiro parâmetro é a resolução. Resolução diz respeito a quanto o peso vai estar avançando, tá? Nesse exemplo aí, a gente está setado como 1, tá? Mas eu posso estar usando 2, 5, 10, 20, 50 e 1 novamente, tá? Exemplificando, eu vou trocar para 10, então ele vai avançar de 10 em 10 quilos. Confirmei e salvei. Voltando ao menu de pesagem, toda vez que a gente aplicar um peso sobre a nossa estrutura, esse peso vai avançar de 10 em 10 quilos. Então 80, 90, 100, 110 e por aí vai. Voltando ao menu, agora de 5 em 5, confirmei, salvei. A gente pode observar que esse mesmo peso ele vai estar variando de 5 em 5 quilos. Tá? Novamente no menu de parâmetros, a gente vai para a segunda opção, que é o percentual de alarme. Percentual de alarme se refere ao peso-alvo da execução da nossa receita. Tá? O que quer dizer isso? A gente está carregando o primeiro componente, o primeiro ingrediente, ele tem um peso-alvo, a gente vai carregar na nossa receita 1.000 quilos. Esses 1.000 quilos, 10% dele representaria os 100 quilos. Tá? Quando a gente estiver carregando esse componente e a gente chegar nos 100 quilos, o indicador vai emitir aquele sinal sonoro que a gente viu nos vídeos anteriores, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? E a gente vai executar uma receita. Se você acompanhou os vídeos anteriores, pode visualizar a criação dessa REC 1, que é a nossa receita 1, e alguns dos componentes que estão inseridos dentro dela, tá? Agora o indicador está mandando a gente informar ou confirmar o número de animais, então a gente vai fazer com 100 animais. Ele automaticamente calcula o total da receita. Total carregado, então, vão ser 2.000 quilos, a gente confirma. E aqui a gente tem o nosso primeiro componente a ser carregado, que é o COMP2. Seriam 500 quilos. 500 quilos, 10% dele é 50 quilos. Então, quando a gente chegar em 50 quilos, o indicador tem que avisar, através de um sinal sonoro, que a gente está 10% próximo do nosso peso-alvo, que no caso é 0. Deixa eu ver se eu consigo chegar próximo a esses 50. Ó, a partir de 50, o indicador começa a avisar através desse sinal sonoro que a gente está se aproximando do peso-alvo. E esse sinal sonoro vai ser contínuo a partir do momento que a gente bater ou ultrapassar o nosso peso-alvo. Vou cancelar a receita. Voltar ao peso total. Acesso o menu. Vou para a opção de definições, parâmetros. E a gente parte para o terceiro parâmetro, que é o atraso de alarme. A partir do momento que a gente atinge o peso-alvo durante a execução de uma receita dentro de um componente,
naquele caso a gente estava carregando 500 quilos e o peso-alvo era 0 quilos, a gente passa a contar 7 segundos até que o indicador confirme que esse peso foi o peso corretamente carregado, tá? Então, o indicador, a partir do momento que atingiu o peso-alvo zero, ou os 500 quilos de carga dentro do vagão misturador, por exemplo, ele conta 7 segundos até que o indicador passe para o próximo componente da receita. Definição de filtro, opção 4, ela é geralmente utilizada para quando a gente tem uma variação de peso, tá? É uma estratégia bem importante quando a gente tem uma variação de peso durante a execução das receitas, durante a execução de uma pesagem simples, tá? Quanto maior esse valor, mais lenta vai ser a pesagem, tá? Quanto menor esse valor, mais rápida vai ser a atualização do peso no display, na verdade. Tá? Passando ao próximo parâmetro, Auto Advance automático, ele tem a opção DTM, manual e automático. Por padrão ele vem como automático. O que quer dizer isso aí? É que durante a execução da receita, entre o componente 1 e 2, e 2 e 3, sempre quando a gente estiver mudando de componente ou de ingrediente, o indicador vai passar para o próximo ingrediente de forma automática. Então, a gente vai atingir o peso-alvo. No exemplo anterior, a gente estava carregando 500 quilos. A gente atingiu os 500 quilos carregados. O indicador conta 7 segundos e a partir dos 7 segundos ele já passa para o próximo componente. Tá? Idioma. A gente pode estar alterando entre alguns idiomas. Talvez você receba esse indicador pela primeira vez com a linguagem em inglês. E caso isso aconteça, você pode estar alterando através desse parâmetro, a linguagem. Então, definição do endereço do dispositivo. Isso a gente vai ver mais para frente, de acordo com a evolução dos vídeos, quando a gente estiver trabalhando com os outros periféricos que complementam o DG500, tá? Os componentes opcionais. Estabilização do movimento 250, esse é um parâmetro setado já direto de fábrica. O fabricante até aconselha que não seja alterado esse valor, que é um valor de segurança. O indicador está sempre monitorando movimentações abruptas do peso e caso ocorram movimentações acima de 250, ele notifica o usuário para que possa estar observando melhor o que pode estar acontecendo. Tempo de estabilização. O tempo de estabilização a gente pode estar selecionando com as teclas mais e menos. Durante a execução da receita, quando a gente atinge o peso-alvo e o indicador mostra zero, no exemplo que a gente estava utilizando antes, seriam uns 500 quilos carregados, no display está mostrando o valor zero, o indicador passa a contar o tempo selecionado nesse parâmetro. Tá? Então, se a gente colocar 5, ele vai contar 5 segundos após a gente ter atingido o nosso peso-alvo. Transferência de dados, a gente viu num vídeo anterior que a transferência de dados se dá para a opção de uso ou do DTM ou da exportação de dados para dentro do pendrive. Tá? Então, se estiver setado como não, a gente está trabalhando como a exportação para dentro de um pendrive, e se estiver setado como sim, a gente está utilizando o software DTM. Habilitar o buzzer. Habilitar o buzzer é o buzzer que a gente ouve durante a execução da receita. Esse buzzer ele pode ser baixo, alto ou desligado. No caso aí ele está como baixo, a gente pode setar como alto e desligado, que seria o no. E o teclado retroiluminado, que é a iluminação das teclas do teclado. Basicamente seriam essas as configurações disponíveis dentro das opções de parâmetros do indicador DG500. Tá? Ao longo dos vídeos a gente vai se aprofundando cada vez mais
também no uso do DTM e a exportação dos dados para dentro do software. Tá? Vamos ver também os periféricos que a gente pode estar utilizando junto com o indicador DG500 para estar explorando ao máximo todo o potencial que ele tem para nos oferecer.